Olá, pessoal! Hoje vamos fazer um resumo do último capítulo de 1 Coríntios, pregado por Brett Meador no último domingo de 2025. Paulo termina a carta com 3 temas práticos: o dar, os planos de ministério e instruções pessoais. Brett lembra que a igreja de Corinto era uma igreja mal avaliada, nojenta, dividida e depravada, mas Paulo não envia uma carta de ódio, mas sim uma carta de amor para corrigir e restaurar. O sermão começa com forte louvor e termina com uma exortação forte para 2026. Vamos mergulhar juntos no texto, explicando cada detalhe, inclusive os termos gregos originais, para você sair daqui com o coração cheio e pronto para aplicar na vida prática. Fique até o final, porque a exortação de Paulo nos versículos 13 e 14 é uma resolução prática incrível. Vamos lá? Para entender 1 Coríntios 16, precisamos lembrar o contexto da igreja. Corinto era uma igreja problemática. Brett a chama de mal avaliada, nojenta por causa da imoralidade sexual escandalosa, um homem dormindo com a mulher do próprio pai e a igreja se orgulhando disso. Dividida porque uns diziam, eu sou de Paulo, outros, de Apolo, de Pedro, ou só de Jesus, e depravada porque alguns ficavam bêbados na ceia do Senhor. Mesmo assim, Paulo não manda uma carta de ódio. Brett conta uma história engraçada da infância. Aos 5 anos, ele pegou um bilhete que uma irmã havia escrito para outra e adicionou a frase, eu te odeio, nele, tentando fazer parecer que a irmã tinha escrito aquilo, mas a caligrafia ruim o entregou e ele levou uma surra. A lição é clara. O que parece dureza muitas vezes é correção amorosa. Paulo está fazendo exatamente isso, escrevendo uma carta de amor para ajudar essa igreja problemática e levá-la a voltar ao caminho certo. Paulo corrige a igreja porque a ama e quer vê-la saudável, não porque a odeia. Agora que entendemos o contexto, vamos ao primeiro grande tema, o dar. Paulo começa o capítulo 16 ligando direto com o final do capítulo 15, versículo 58. Sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. A primeira obra prática que ele menciona é o dar. Em 1 Coríntios 16, 1-4 lemos: Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade. Brett destaca 4 princípios. Primeiro, dar é um ato de adoração. A coleta acontecia no domingo, dia da ressurreição, durante o culto. Paulo compara a oferta com o odor suave do Antigo Testamento, Filipenses 4:18. Segundo, deve ser sistemático. Separe e vá juntando. O grego thesaurizon significa acumular como um tesouro, não deixar para a última hora. Paulo não queria chegar e ter que passar a sacola. Agora que vimos os 2 primeiros princípios, vamos aprofundar os outros 2 na próxima cena. Terceiro princípio. Dar é pessoal e individual. A expressão, conforme a sua prosperidade, mostra proporcionalidade. Brett explica que o dízimo de 10% não é lei no Novo Testamento, mas precede a lei. Abraão já deu dízimo a Melquisedeque em Gênesis 14. Jesus, em Lucas 11:42, não condena o dízimo, mas cobra justiça e amor a Deus. Brett conta que seus pais o ensinaram desde criança. O primeiro dinheiro pertence ao Senhor. É um privilégio e não uma obrigação. Quarto princípio. A oferta era voluntária para socorrer os pobres de Jerusalém. Atos 11, 27-30. Brett defende o uso das ofertas na igreja dele, Athey Creek. Ajudar viúvas, mães solteiras, igrejas pobres na África, construção simples do prédio e transmissão online. Ele responde críticas dizendo que Jesus defendeu a mulher do perfume caro, João 12, contra Judas. Os pobres sempre os tendes convosco. Ele nunca se arrepende de dar. Brett termina essa parte com uma frase que resume tudo. A igreja não precisa do seu dinheiro, você é que precisa dar. O que ele quer dizer é simples, mas profundo. Deus não depende das nossas ofertas. Ele é soberano e pode sustentar sua obra de muitas maneiras. A igreja não vai parar se você não der. Porém, você precisa dar. Dar é bom para a sua alma. É uma forma prática de reconhecer que tudo vem de Deus, de combater a ganância, de expressar gratidão e de experimentar a alegria de participar da obra do Senhor. Não é Deus quem fica mais rico quando você dá. É você quem fica mais parecido com Cristo. Depois do tema do dar, Paulo fala dos seus planos de viagem.
Em 1 Coríntios 16, 5-9, ele usa linguagem humilde. Talvez, se o Senhor permitir. Brett liga isso com Tiago 4, 13-17, que condena a arrogância de quem planeja sem Deus, pois a vida é um vapor. Devemos sempre dizer, se o Senhor quiser. Depois, Paulo fala de uma porta grande e eficaz aberta em Éfeso. O grego tura significa oportunidade divina. Mas ele avisa, há muitos adversários. Em Atos 19, os ourives que vendiam imagens de Diana causaram um tumulto porque o evangelho derrubou o comércio deles. Brett ensina, quando Deus abre uma porta, espere oposição. Não desista no primeiro problema. Ore sempre, Senhor, abra portas que ninguém fecha e feche portas que ninguém abre. Essa sessão nos ensina a dependência total de Deus. Agora vamos ver as instruções pessoais que Paulo dá sobre Timóteo, Apolo e a exortação final. Paulo então fala de pessoas específicas. Sobre Timóteo ele pede, ninguém o despreze. Timóteo era jovem e tímido, como vemos em 1 Timóteo 4,12 e 2 Timóteo 1,7. Brett incentiva os jovens, não sejam tímidos, comecem a servir agora. Sobre Apolo, Paulo quis que ele fosse, mas Apolo só iria quando tivesse tempo. Mostra que não havia hierarquia rígida. Então, chegamos ao coração do capítulo, versos 13 e 14, que é sempre uma boa posição a ser adotada. Fiquem alertas, grego, gregoreite, vigiai como sentinela. Permaneçam firmes na fé. Fé vem pela palavra, Romanos 10, 17. Mostrem coragem, sejam fortes, grego, andrizeste, sede corajosos, mostrai-vos firmes e valentes, não sejam covardes. Mas o quarto comando equilibra tudo. Façam todas as coisas com amor, agape. Força sem amor vira dureza, amor sem força vira fraqueza. Vamos ver agora a casa de Estéfanas. Paulo elogia a casa de Estéfanas. Eles se entregaram ao serviço dos santos. O grego tasso significa dedicaram-se, viciaram-se no ministério. Eles foram os primeiros convertidos na Acaia e se tornaram líderes. Brett diz que servir é viciante e bom. A igreja dele tem mais de 3.000 voluntários. Estéfanas, Fortunato e Acaico levaram a carta dos Coríntios e ainda completaram as informações que faltavam sobre os problemas reais da igreja. Paulo pede que a igreja os reconheça e honre. Brett conta que ele mesmo começou servindo aos 12 anos, tocava no som, ensinava crianças e arrumava cadeiras. Servir alimenta a alma. Agora, chegando ao final da carta, Paulo envia saudações e uma exortação poderosa que não podemos perder. Paulo envia saudações de Áquila e Priscila, que tinham igreja na própria casa, prova que igrejas domésticas são válidas. Eles ensinaram Apolo corretamente. Depois vem a saudação, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Era um beijo cultural de afeto, mas hoje poderia ser interpretado erroneamente. Significa ser carinhoso e acolhedor. Então o versículo 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Anatema significa amaldiçoado, separado de Deus. Brett faz apelo claro. Sem amor a Cristo estamos perdidos. Precisamos arrepender-nos e crer no Evangelho. Por fim, a palavra aramaica Maranata, vem Senhor. Era o grito de esperança da igreja perseguida. Devemos viver esperando o retorno iminente de Jesus. Paulo termina desejando graça e amor. Exatamente o que os coríntios precisavam. E é o que nós também precisamos. Paulo termina desejando graça, favor imerecido, e amor. Os coríntios precisavam disso, e nós também. Brett ora pedindo que a palavra faça seu trabalho, que mais pessoas se viciem no ministério como a casa de Estéfanas e que todos estejamos prontos para os desafios. Que este capítulo nos desafie, dar com alegria, planejar com humildade, vigiar, permanecer firmes, ser fortes e amorosos, e viver com o coração dizendo, Maranatá. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, o apelo de Paulo é claro. Ame o Senhor. Se já ama, viva de forma que sua vida reflita esses princípios. Deixe seu like, comente qual versículo mais te marcou e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Nos vemos no próximo resumo. Que a graça e o amor de Cristo estejam com você. Amém.